Esta informação, que inclui também a sua opinião, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mas começamos o programa de hoje a falar de hemocromatose, uma doença em que há excesso de ferro no organismo e que pode levar a várias complicações, como por exemplo cirrose do fígado, mas também diabetes. Está connosco a professora doutora Graça Porto, é médica especialista em imunohemoterapia, a quem agradeço a presença, Sra. Doutora. É um gosto tê-la aqui no consultório. Muito obrigada por estar aqui, de facto, e também ajudar os nossos telespectadores a perceberem esta doença. Falamos então de uma doença em que há excesso de ferro no organismo. Como é que conseguimos explicar a hemocromatose? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, que é uma ótima oportunidade vir falar desta doença, porque é muito importante falar de uma doença que é pouco conhecida, mas que deveria ser mais conhecida. Claro. Como disse, é uma doença em que há uma alteração, em que há excesso de ferro do sangue. Porquê? Começa por ser um defeito genético, portanto, o principal risco nesta doença é herdar um defeito genético que não regula a quantidade certa de ferro que deve existir no organismo. O ferro é um elemento muito especial na fisiologia, porque, por um lado, é essencial à vida de qualquer célula. Toda a gente conhece os problemas das deficiências de ferro, que dão anemia, por exemplo, porque não há absorção de glóbulos, mas tem o outro lado da moeda, é que se for em excesso é tóxico. E por isso é que há uma regulação muito estrita no nosso organismo para saber exatamente as quantidades de ferro que são necessárias fisiologicamente para as nossas funções normais, tem que estar na dose certa. Se faltarem, o organismo absorve mais. Se estiverem em excesso, o organismo para de absorver. Portanto, predisposição genética é logo aqui o primeiro fator. É logo o primeiro fator, porque aqui o que acontece é que este mecanismo falha. Claro. Esta regulação falha. Portanto, as pessoas que têm esta predisposição genética, como não conseguem regular, é como se estivessem sempre a sentir que estão em falta. E, portanto, o organismo está sempre a absorver mais ferro porque sente que está em falta. E esse sentir é que é o defeito genético. E, em média, quando é que dão falta dessa falha, precisamente? Com que idade? É assim, normalmente é na vida adulta. Porquê? Porque o ferro, é evidente que durante o período do crescimento é fundamental e até ter ferro a mais no sangue não há problema para o crescimento, não é? Mas quando se chega à vida adulta, na altura em que já não há gastos com o crescimento, ele é que começa a acumular. E nessa altura é que se pode começar a notar os efeitos dessa doença, que no princípio não se nota. Aliás, em termos de sintomas, muita gente pergunta, e os sintomas? Não, pode não se notar nada, porque o ferro vai circulando, vai-se acumulando, sem dar sinais. Quando dá sinais, é tarde. Aí já é doença, aí já pode ser a altura em que o ferro acumulado já está a causar problemas, nomeadamente no fígado. O fígado é o primeiro, porque é o órgão que acumula mais ferro, e por isso nós até costumamos dizer aos doentes que até lá eles não são doentes, eles só são doentes se o ferro chegar a essa fase de começar a acumular-se e a dar problemas. Então tem os problemas que já mencionou, da cirrose no fígado, o cancro no fígado, ou a diabetes, pode dar também problemas articulares, pode dar múltiplos problemas de deficiência de hipófise, por exemplo, mas tudo isto são fases muito avançadas. Antes disso, muito antes disso, ele já se está a acumular e, portanto, nós podemos detectar o ferro a acumular antes de haver os sintomas. E como é que podemos fazê-lo? Através de uma simples análise? Muito simples, é uma análise, eu costumo dizer, é tão simples e tão barata, custa 3,5 €, que é uma saturação da transferrina, que mede precisamente a quantidade de ferro que está a circular em relação à proteína que a transporta, que é a transferrina, por isso é que se chama saturação da transferrina. É uma análise simples, mas que estranhamente não é muito requisitada pelos médicos. Portanto, não é aquela análise típica que qualquer pessoa faz de forma regular rotina, e que pede ao seu médico de família. Em princípio, costuma a Direção-Geral de Saúde dizer não há análises de rotina, há análises para determinados propósitos, mas nós todos sabemos o que são as ditas aqui a falar análises de rotina, diabetes, exatamente, hemogramas, etc. E não faz parte desse lote. Portanto, de facto, as pessoas não se lembram de
pedir essa análise enquanto a pessoa está saudável. Por isso é que a única maneira de pedir essa análise quando a pessoa está saudável é se houver um programa para isso. Sra. Doutora, mas aqui está uma medida então que poderia fazer com que se virasse a página, incluir esta análise, que ainda por cima é tão barata, 3,5€, não é? E não é preciso, e não é incluí-la num perfil de rotina, porque não é preciso estar sempre a repetir. Claro. O que era importante era que, pelo menos, uma vez na vida, pelo menos na altura em que, portanto, dos adultos jovens, vamos imaginar, aos 22 anos ou aos 23 anos, que essa análise fosse feita. Claro. É a altura em que se detectava. Era a altura em que se podia detectar e se poderia confirmar a doença e preveni-la. Porque normalmente nós o que estamos a ver é que nós estamos a diagnosticar as pessoas aos 40, 50 anos, quando já teve o tal problema de o ferro acumulado já ter provocado se já houver problemas. História familiar, esse jovem já vai estar mais atento. Se houver história familiar, claro que é a maneira mais simples de prevenir, uma vez que é uma doença genética, havendo um caso, nós podemos ir aos familiares diretos de primeiro grau, normalmente são os irmãos, porque isto é uma doença que se transmite horizontalmente, ou seja, é mais prevalente entre os irmãos, é raro ela transmitir-se de pais para filhos, mas também pode acontecer transmitir-se de pais para filhos. Mas, uma vez que é um caso diagnosticado, depois, aí sim a genética é muito importante porque nós já podemos prever quem é que são as pessoas que estão em risco. E é essas pessoas, sim senhora, vamos segui-las e vamos ver como é que são os seus níveis de ferro. Numa população em geral, não vamos fazer testes genéticos. Claro. Porquê? Porque, por acaso, há sítios e há países onde defendem, e isso atrapalhou um bocado a história do screening, foi por isso é que há tantas vozes contra o screening, porque defenderam a ideia de um screening genético. Vamos fazer a genética a toda a população. Não faz sentido. Não faz sentido porque uma coisa é quem tem a doença tem aquela característica genética, mas nem toda a gente que tem a característica genética vai ter a doença. Portanto, nós não nos interessa nada estar a fazer um screening genético para pessoas que nunca vão ter essa doença na vida. Portanto, isso é a primeira regra na genética. Não vamos fazer screenings para detectar pessoas que nunca vão expressar a doença. Por isso é que eu falei da tal análise. Essa análise, sim, isso sim, já significa que o ferro em circulação está aumentado e que, portanto, já tem o que nós em clínica chamamos o fenótipo, ou seja, já tem uma característica que nos diz, ok, esta pessoa que tem esta característica genética já está a acumular o ferro. E isso, de facto, era essencial fazer-se um diagnóstico nessa fase. E esta explicação serve também para responder à questão que lhe tinha feito durante o intervalo. Qual é a prevalência da doença na população? Ok. Não está bem esclarecida, não é? A prevalência da doença não está bem esclarecida. Nós sabemos bem qual é a prevalência do tal risco genético. Como nós conhecemos a característica genética, já existem estudos em todos os países do mundo para saber quantas pessoas estão em risco de ter essa doença genética. E nós sabemos que em Portugal essa frequência é muito elevada. Aliás, é típica, uma frequência elevada desta doença é típica dos países de origem europeia e, sobretudo, norte europeu. E em Portugal é engraçado porque há um gradiente de frequências dessa característica genética de norte para sul. É muito mais frequente no norte do que no sul, que aliás espelha um bocado o próprio perfil da Europa, que é muito frequente no norte e menos no sul. Portanto, esse risco nós sabemos, é 1 para 500, ou seja, muitas pessoas estão em risco. Se pensarmos globalmente no país, 1 em cada 500 pessoas podem estar em risco. Outra coisa é, dessas pessoas em risco, quantas é que irão desenvolver a doença? Isso nós não sabemos. As estimativas globais são mais ou menos 20% dessas pessoas podem vir a ter a doença e vir a ter problemas, portanto seria mais ou menos os tais 20% desses 1 para 500. É muita gente, é muita gente ainda por descobrir. E é por isso que
que é importante a ação da Associação da Hemocromatose. Eu ia deixar este tópico para o fim, mas sim, desculpa. não, podemos já falar, tem toda a razão, porque é um dos focos. Portanto, claro. A Associação Portuguesa de Hemocromatose, com sede no Porto, comemora o 20º aniversário, já esta segunda-feira, não é? Dia 13 de março, e com um encontro, o tema é a hemocromatose, uma doença exemplar, precisamente na medicina preventiva, e o objetivo é mesmo esse, é apostar na prevenção, que vai de encontro àquilo que estávamos aqui a conversar, não é? É essa a grande a aposta da Associação dentro das ações que ela tem desenvolvido. Portanto, a Associação Portuguesa de Hemocromatose tem tido um papel importantíssimo em chamar a atenção para esta doença. Já teve várias ações, criou o Dia Nacional da Hemocromatose, que é o 7 de junho. Teve várias ações de sensibilização, inclusivamente numa sessão de uma comissão parlamentar para chamar a atenção da importância desta doença e de prevenir esta doença, só que falta esta parte de como é que nós vamos negociar entre aspas, como é que nós vamos convencer a Direção-Geral da Saúde que isto é um campo onde nós devemos intervir na prevenção. Há muitos estudos já de demonstração, a nível, portanto, noutros países, que demonstram que sim, que é eficaz, mas é preciso implementar. E isso é que nós esperamos que a Associação, que seja o próximo passo da Associação, e é por isso que nestes 20 anos o tema é esse, porque seria a próxima ação da Associação é, de facto, focar no diálogo com a DGS para ver se é possível fazer um programa de prevenção em jovens, não é? Portanto, não é em pessoas já com mais de 50 anos, é em pessoas mais jovens. É evidente que vai ser um longo trabalho, mas tem que se começar por algum lado e começa-se por essa sessão que vamos fazer na segunda-feira, que vamos ter já temos 110 médicos inscritos e esperemos que... Sim, e esta associação tem tido aqui um papel muito importante na divulgação da doença e acompanhamento dos doentes e evolução também das terapêuticas. Mas qualquer um de nós, Sra. Doutora, sem criar alarmismos, qualquer um de nós pode se dirigir ao seu médico de família e dizer que quer fazer uma saturação da transferrina, com certeza. Uma análise, não é? Exatamente. Podemos também tentar ajudar um bocadinho a que, de facto, a prevenção seja a grande aposta. Exatamente, que a prevenção seja a grande aposta. É evidente que os médicos de Medicina Geral e Familiar sabem que, é assim, os médicos de Medicina Geral e Familiar não introduzem essa análise na rotina porque não faz parte do perfil. Claro. Nós o que sabemos é que nas outras especialidades, vamos imaginar, como isto é uma doença que vai dar problemas do fígado, os médicos da patologia, os médicos da gastroenterologia, os médicos de medicina interna já começam a pedir de rotina esta análise. Mas isso é numa fase em que estão a fazer diagnóstico diferencial de outras doenças. Claro. Não é esta fase do indivíduo saudável, de indivíduo saudável e jovem, que era a altura em que era importante prevenir para tratar. Exatamente. Se pode tratar. E precisamente, por falarmos de tratamento, reservamos estes últimos 5 minutos para quem tem a doença, não é? Para quem já tem o diagnóstico em mãos. Que opções de tratamento existem? As opções é uma opção. Nós temos que remover o ferro que está em excesso do organismo. O organismo não excreta, portanto, não há nenhuma maneira de excretar o ferro. Claro, artificialmente pode-se com colantes, mas isso é tóxico. Portanto, nós o que vamos fazer é obrigar a gastar e a utilizar ferro. Onde é que o ferro é mais importante? É para a produção de sangue, dos glóbulos vermelhos. Portanto, é tão simples quanto isto. É tirar sangue e quando se tira uma unidade de sangue, o organismo vai repor exatamente a mesma quantidade, vai ter que fabricar, portanto, a nossa medula óssea está preparada para repor exatamente a mesma quantidade e para isso precisa de ferro. Vai buscar ao sítio onde está depositado, vai buscar ao fígado. Portanto, fazem-se estas sangrias, digamos, repetidamente, até que toda a quantidade de ferro que estava acumulada seja retirada. Quando acabou essa fase, que nós chamamos de um tratamento intensivo, sangrias intensivas, são sangrias semanais. É dar sangue todas as semanas. Depois, quando essa fase acaba, depois há que manter, porque a doença genética
continua lá, não é? Claro, Portanto, eles o resto da continuam vida, claro. a acumular. Portanto, depois é só prevenir, dando sangue, por exemplo, de 3 em 3 meses os homens ou 4 em 4 meses as mulheres, como qualquer dador de sangue dá. É verdade. No fundo, é Algum é cuidado exata- extra também com a alimentação? Os dois normalmente estão muito preocupados com a alimentação, mas é assim, comparado com a quantidade que nós prevenimos com as tais sangrias, a quantidade que é absorvida não é importante. O que é importante na alimentação é aquilo que vai prejudicar lesão do fígado se ela se já estiver. O álcool. O álcool é um dos principais fatores que faz agravar e faz manifestar a doença muito mais cedo. Portanto, é qualquer coisa que se deve evitar e, claro, evitar o excesso de ferro, não é? Os suplementos, as comidas com... Portanto, um diagnóstico... Mas é basicamente uma alimentação saudável, é o que é preciso fazer. E esta pessoa consegue ter um dia-a-dia perfeitamente normal, não é? Vai Qualidade ter de que fazer vida, claro que sim. exatamente, perfeitamente normal, para além do incómodo de ter que fazer uma sangria todas as semanas e depois 3 em 3 vezes, mas isso... Passa a ser rotina, como se costuma dizer, rotina, não é, Sra. é Doutora? rotina. Sra. Doutora, neste caso, um diagnóstico atempado e um tratamento adequado também, garantimos aqui uma vida saudável, Garantimos uma vida saudável e garantir, isso está mais que demonstrado, uma sobrevida como uma pessoa normal. Exatamente. Muito bem. Sra. Doutora, vou terminar com uma mensagem muito bonita de uma telespectadora. Nós não tínhamos preparado aqui este momento que é habitual no programa de perguntas e chamadas, mas por livre espontânea vontade, a Sandra Costa, de Valdecâmara, enviou-nos um e-mail a falar de si e diz o seguinte: muito boa tarde, venho por este meio agradecer à doutora Graça Porto e a toda a equipa de hematologia do Hospital de Santo António por toda a colaboração e a atenção demonstrada comigo. Tenho hemocromatose hereditária e descobri por mero acaso. É necessário falar mais desta doença. Muito obrigada a todos. Sandra Costa, Valdecâmara, muito obrigada por esta iniciativa. Muito obrigada, Sandra. E por este testemunho, de facto, que assim conseguimos conferir um testemunho, uma doente com doença que partilha aqui connosco uma breve história e é o caso e com que nós qualidade. queremos que seja exemplo, não Muito é? bem, muito obrigada. Foi um gosto recebê-la, Sra. Doutora. Muito obrigada por nos ajudar a compreender melhor esta doença e também aquilo que devemos fazer está nas nossas mãos também. Sim, prevenir. Continuação de um excelente trabalho e parabéns por estes 20 anos da Associação. Ok, obrigada. Com certeza. Muito obrigada.